Representa todo esse tempo que vai de Adão até a vinda de Nosso Senhor. Deus havia prometido a Adão um Salvador. Disse ao demônio: botaria uma inimizade entre tu e a mulher. Ela te esmagará a cabeça e você tentará lhe morder o calcanhar. Uma inimizade entre Nossa Senhora e o demônio. Entre a descendência de Nossa Senhora e a descendência do demônio. Esse demônio é o liberalismo, coisa satânica, coisa do diabo. Essa revolta contra Deus. E Nossa Senhora é a tradição, é a submissão a Nosso Senhor, a sua lei. E então o advento significa vinda. 3 vindas de Nosso Senhor. Primeira vinda, ele veio como um cordeiro, foi levado ao matadouro. Nós temos cordeiros, e quando o irmão Plácio leva o cordeiro para ser imolado, sem grandes cerimônias, ali no galpão, o cordeiro não grita, não berra. Ele vai sem abrir a boca. E assim foi Nosso Senhor, Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Disse São João Batista, designando Nosso Senhor. Nosso Senhor veio na primeira vinda como um cordeiro, porque Ele veio para nos resgatar. Ele ensinou, Ele fez várias coisas, mas o principal da sua obra era morrer na cruz. E morreu na cruz como um cordeiro. Segunda vinda, Ele vem como um amigo. Ele vem durante todo o tempo da história da igreja. Podemos dizer que Ele vem também, já veio no Antigo Testamento como um amigo, com as graças da sua cruz, que seria futura. Foi assim que, em previsão dos méritos futuros de Nosso Senhor, foi dado a Nossa Senhora o privilégio da Imaculada Conceição. E Nosso Senhor vem então como um amigo, especialmente na Santa Eucaristia. Nosso Senhor vem para nos sustentar nesse caminho difícil e árduo da santidade, para que nós possamos passar através das tribulações deste mundo, sem perder de vista os bens celestes, passar através dos bens terrestres, sem perder os celestes. Daí necessidade da temperança, necessidade do dom do temor, necessidade desse socorro que Deus nos dá, para a gente não se apegar aos bens criados, para que não se deixe seduzir por aquilo que o demônio nos propõe, como a tríplice concupiscência, concupiscência dos olhos, concupiscência do espírito, concupiscência da carne, que é combatido pelos 3 votos de religião, o voto de pobreza, o voto de castidade, o voto de obediência, para que a gente se separe, que a gente não se apegue, que aquele que possua seja como que não possuísse, que aquele que passa por esse mundo passe como um peregrino. E nessa peregrinação Nosso Senhor vem. Nosso Senhor vem como um amigo, sobretudo na Santa Eucaristia. São Pio X dizia várias maneiras de se santificar. Uma delas é a inocência, mas é o próprio das crianças. Outra delas são as grandes penitências, mas elas fazem medo. Outra delas é suportar todas as cruzes, mas quando elas chegam e começam a crescer, a gente grita: socorro, socorro, meu Deus, me livre dessa cruz, que ela está muito pesada. E, no entanto, dizia São Pio X, tem uma outra maneira de santificar, que é mais fácil, que de mais fácil existe do que vir, se ajoelhar na mesa de comunhão e aí provar as delícias do paraíso. Receber essa vinda de Nosso Senhor, que vem como um amigo forte, um amigo sábio, um amigo capaz de nos conduzir através das dificuldades dessa vida à vida eterna. E finalmente Nosso Senhor virá, terceira vinda, que será no final. Ele virá como um leão. Ele que veio como um cordeiro, ele que veio como um amigo, no final virá como um leão. Ele virá como o leão de Judá. Ele virá julgar os homens. Ele virá mostrar aos homens que os homens não passam de homens. São Pio X, numa encíclica, num texto, uma encíclica, então numa carta, não sei o nome do documento, mas ele descreve essa ousadia do homem, que ousa se opor a Deus,
Ele diz que Deus, como um homem esquecido da sua grandeza, ou então como um homem que estivesse adormecido, fecha os olhos diante dessa rebelião dos homens, mas depois despertando e, como revigorado, duplicando a sua força, como um homem embriagado, diz São Pio X, citando a Escritura, ele vai esmagar a cabeça desses homens, para que os homens saibam que eles não passam de homens. E isso é todo o drama do liberalismo. O drama do liberalismo é esses homens que se levantam contra Deus e querem subverter toda a ordem que Deus fez, subverter os seus sacramentos, subverter a ordem mesmo natural, a ordem do casamento, a ordem de toda parte, na maternidade, e mesmo também na maneira até de cultivar, de plantar. Tudo é subvertido, tudo é invertido. É algo que vem dessa oposição que Satanás insuflou a Eva e a Adão e a sua descendência, por inimizade entre tu e a mulher, a descendência da mulher e a tua descendência. O demônio tem seus descendentes, e eles estão por cima hoje em dia, eles dominam, e eles entraram dentro da igreja, e eles já subiram até o Supremo Pontificado com as suas ideias. E isso já tinha sido denunciado por vários papas. E isso é a realidade que nós constatamos hoje. E isso é o que Nosso Senhor, quando virá como um leão, e Ele porá ordem na casa. E aí não será mais como um cordeiro do qual os seus inimigos debocharam, lhe puseram uma coroa de espinhos, lhe cuspiram no rosto, lhe bateram, e fizeram dele o que quiseram. E Nosso Senhor não reagiu, porque Ele vinha como um cordeiro. Mas quando Ele vier como um leão, esses homens tremerão. Tremerão porque eles verão aquele a quem eles transpassaram. Verão aquele do qual eles debocharam, não respeitando a sua lei, não respeitando os seus direitos, não respeitando a sua realeza. Será a grande hora. Será a hora do julgamento dos juízes. Aqueles que condenaram Nosso Senhor, aqueles que condenaram Santo Joana d'Arc, aqueles que condenaram Monsenhor Lefebvre, eles serão também julgados. Será o julgamento dos juízes. Será o julgamento dos homens. Nosso julgamento também. Nós devemos ser humildes e ter o santo temor de Deus, sabendo que nós também já compartilhamos dessa geração perversa, dessa geração do demônio. Nós nascemos filhos da ira quando nós viemos a esse mundo. E se não fosse o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, não fosse a paixão de Nosso Senhor, nós estaríamos perdidos. Se não fosse a Santa Missa, nós estaríamos perdidos. Santa Missa é, por excelência, a submissão do homem a Deus. Submissão do homem Deus a seu Pai. Nosso Senhor que se imola. E nós devemos procurar na missa o verdadeiro espírito cristão. Na missa de São Pio X está a fonte do verdadeiro espírito católico. Por quê? Porque na missa está a submissão a Deus. Submissão total a Deus. E esse Jesus Cristo imolado, submisso a seu Pai, que vem aqui na mesa da comunhão comunicar os seus sentimentos. Com os sentimentos de dependência, de adoração. E assim nós nos fortificamos para esse combate que continua. Monsenhor Lefebvre nos havia advertido: preparai-vos para um combate longa duração. Esse combate se prolonga como um combate, uma guerra das trincheiras, como na Primeira Guerra Mundial, onde os soldados ficavam quase loucos devido àquela guerra que não terminava nunca, em condições terríveis, no frio, sem alimentos, e ali mantendo a posição. E assim foi uma luta terrível. E assim também os tempos que nós estamos vivendo se assemelham a essa luta de trincheiras. Nós estamos ali, preparados para uma luta de longa duração. E entre os sinais que anunciarão a vinda de Nosso Senhor, quando Ele virá como um leão, eles são descritos por São Lucas. Haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra a consternação dos povos,
por causa da confusão do bramido do mar e das ondas, mirrando-se os homens de susto, na expectativa do que sobrevirá a todo o orbe, porque os poderes do céu se abalarão. Então ver-se-á o Filho do Homem, vindo sobre uma nuvem, com grande poder e majestade. Pois bem, antes da vinda do leão de Judá, de nosso Senhor, com todo o seu poder, sua majestade, haverá então esse abalo do sol, esse abalo da natureza. E vamos ler uma pequena citação de Santo Ambrósio, que diz o seguinte: por causa da apostasia de um grande número, a clareza da fé será obscurecida pelas nuvens da infidelidade. O sol se obscurecerá. Que sol é esse, senão o magistério da Igreja, obscurecido pelos liberais, obscurecido por esses homens impregnados de erros, impregnados de heresia, que toldam a doutrina, que não chega mais aos fiéis? Por causa da apostasia de um grande número, diz Santo Ambrósio, a clareza da fé será obscurecida pelas nuvens da infidelidade. Pois o sol de justiça cresce ou decresce para mim, em razão da minha fé, e da mesma maneira que nos seus ciclos mensais a lua perde a sua clareza na medida que a terra se interpõe entre ela e o sol, da mesma maneira a Santa Igreja não pode mais receber os raios de Jesus Cristo, brilhante com sua luz divina, quando os vícios da carne se vêm interpor entre ela e a luz celeste. Por causa do pecado dos homens, por causa do aborto, por causa da entrada na maçonaria de muitos prelados, por causa dos maus seminários, por causa das más decisões e opções e escolhas de homens que preferiram a filosofia moderna do que a filosofia perene da Igreja, por causa de todos esses vícios da carne e do espírito, que aconteceu? Essa luz de Nosso Senhor, Ele que é o sol de justiça, ficou interceptada. Com efeito, continua Santo Ambrósio, quase sempre nas perseguições, o amor desta vida se torna obstáculo à luz deste sol divino. Muitos, para conservarem alguma coisa dos seus privilégios, da sua tranquilidade, não quiseram se afrontar à dificuldade, não quiseram se expor à dificuldade a qual se expôs Dom Lefebvre e Dom Antônio, que foram excomungados. E as estrelas, ou seja, continua Santo Ambrósio, as personagens célebres, são as palavras mesmo de Santo Ambrósio, caem dos céus quando a violência da perseguição redobra. E nós vivemos um tempo de perseguição sutil, perseguição burocrática, perseguição psicológica, perseguição espiritual, mas perseguição mesmo assim, e às vezes até pior do que outras. Quantos padres, dizia Monsieur Lefebvre, morreram de tristeza, morreram de depressão, morreram de abatimento devido a essa crise da Igreja, dizia ele num dos sermões em Econa. Tudo isso se deve cumprir até que o número dos filhos da Igreja fique completo, continua Santo Ambrósio, pois a perseguição é a pedra de toque que permite reconhecer quem é bom e quem é mau. Então Deus, na sua sabedoria, vai dispondo os acontecimentos para sempre tirar dele um bem maior, e nesses momentos mais trágicos se faz uma revelação dos corações, que entra dentro do plano de Deus. Então que nós possamos nos preparar bem para que dentro do nosso coração esteja Nosso Senhor. Ele que veio como um cordeiro, Ele que virá como um leão, que Ele venha como um amigo e que Ele encontre em nosso coração também um coração amigo. Que o guarde como Nossa Senhora o guardou, ela que sempre meditou as palavras de Nosso Senhor em seu coração e assim guardava a sua presença na sua memória, na sua inteligência, no seu coração, que seja assim também para nós, pela meditação do Santo Rosário. O Rosário podemos dizer que ele é a continuação da comunhão da manhã. Aquele que reza o Rosário, ele entretém em seu coração a graça da comunhão da manhã, porque ele vai meditar sobre aquele que ele ama, aquele que ele recebeu num ato de amor, na hora da comunhão. Ele vai repassar, ele vai como que manter aquela conversa que foi iniciada na comunhão da manhã. E assim ele vive na companhia de Nosso Senhor.
E é para isso que ele vem na comunhão. Para isso que ele vem durante o tempo da igreja, ele vem como um amigo. E a maior alegria de um amigo é conviver com o seu amigo. É o próprio da amizade. O amigo quer a companhia do seu amigo. Então, pelo Santo Rosário, nós podemos prolongar essa presença de Nosso Senhor, que a gente recebe na Santa Comunhão, e assim nós estaremos sempre com Ele. E se nós estivermos sempre com Ele, nós seremos semelhantes a Ele. Porque os amigos acabam se assemelhando. De tanto falar entre si, de tanto trocarem seus sentimentos, ideias, os amigos acabam sendo a cópia do outro. Que assim seja conosco, que nós podamos ser como São Paulo, que dizia: eu vivo, não eu, mas o Cristo vive em mim, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.